verificar bem, porque já uma vez tive uma sessão inteira num sítio onde tinha ligado a máquina para a fotografia. Agora vou nada. Bem, eu lembrei-me, no último sábado, nós tivemos de facto uma sessão muito interessante ali no conventinho. Esteve a sala cheia, apesar de algumas das pessoas que aqui também se mostram muito interessadas não terem podido ir, paciência. A verdade é que foi uma tarde de sábado preenchida, bem interessante, e já está online. Portanto, se quiserem, como eu tenho uma conta no YouTube, eu coloco os vídeos no YouTube. Eles, tenho a sorte, não sei, não percebo nada disto, a máquina divide os vídeos em mais ou menos 1 hora e tal, cada um, de tal maneira que uma sessão, por exemplo, como aquelas, são três vídeos, ou 4. E já coloquei logo online, e depois faço um link, não é? Que aparece lá um código no YouTube, quando ele já está, o filme já está perfeitamente publicável no YouTube, publicar. E então eu faço um link para, normalmente até esta cadeira, e a partir daí até ponho também no meu próprio mural do YouTube, do Facebook, e em várias outras pessoas que têm esse espaço livre que não posso pôr muitas, porque senão, de facto, quer dizer, isto ainda são umas horas de trabalho, porque levam um certo tempo a entrar no YouTube os filmes. E eu mesmo faço sempre com estas aulas, não é? Portanto, as pessoas podem ouvir estas aulas online. Isto para mim também é útil. Essa primeira imagem que está aí é uma imagem que eu fui buscar a uma autora que é muito interessante sobre a questão da imagem, que é considerada uma espécie de filósofo da imagem. Porque é que eu hoje pensei em falar da imagem? Porque, claro, a imagem é uma coisa, uma realidade omnipresente na sociedade contemporânea. Refiro-me à imagem icónica, de ícone, portanto, que é a mesma palavra grega. Mas nós podemos ter muito tipo de imagens, não é? Podemos ter imagens mentais, por exemplo, quando lemos um livro, estamos permanentemente a forjar imagens cerebrais, imagens mentais. Podemos ter até imagens relacionadas com o tato, por exemplo, uma pessoa invisual tem imagens relacionadas com o tato, que se chamam ápticas, não é? Para opor a óticas, ápticas. E podemos ter imagens odoríferas, quer dizer, qualquer dos sentidos é uma porta, portanto, para a construção de imagens, sendo que muitas dessas imagens, ou muitas dessas sensações que provocam imagens, são sinestésicas, quer dizer, formam sinergias, isto é, ligam-se umas às outras e, portanto, nós nunca temos de realidade, primeiro uma visão odorífera, depois uma visão visual, depois uma visão mental, etc. Tudo isso está, naturalmente, interligado na nossa experiência, que é sempre uma experiência de uma pessoa, de um observador, num determinado espaço, que vai parando em determinados sítios. Nesses sítios, o observador olha para determinadas realidades, que normalmente na nossa cultura ocidental estamos habituados a chamar paisagens, não é? De maneira que paisagens e imagens estão muito relacionadas uma com a outra. E precisamente no passado sábado tratava-se da ideia de paisagem, não é? Discutir a ideia de paisagem, que é completamente diferente se vista por um arquiteto ou urbanista, ou se vista por uma pessoa do planeamento relacionada, por exemplo, com a arquitetura paisagista, não é? Portanto, pessoas que estão relacionadas com os estudos de ambiente, como estava lá uma senhora, aqui de Lourdes, ou paisagens literárias. Eu posso ter paisagens literárias, posso passear-me por uma região onde há referências que eu tenho, ou que me podem indicar, de que aquela paisagem aparece descrita em numerosíssimas obras, ou algumas obras, pelo menos, literárias, o que constitui uma memória que eu colo à paisagem. Portanto, tudo isto são relações, conotações muito subtis que todos nós temos, de forma que tanto a questão da paisagem como a questão da imagem são muito pregnantes, são muito
potentes, não é? Prendem-nos muito. E por isso é que, evidentemente, estamos num mundo de imagens hoje em dia, com os mídias e com a publicidade que nos praticamente bombardeia, não é? De uma maneira permanente com imagens. Esta imagem que aí vemos e que eu escolhi é tirada precisamente de um autor chamado Georges, um francês, um professor francês, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, que é um dos principais organismos, École des Hautes Études en Ciência Social, só esta sigla é uma marca de qualidade, por assim dizer, e é o Georges, tem um nome um pouco curioso, Didi Huberman. Bem, tem incontáveis livros sobre questões relacionadas com a imagem, digamos, o chamado filósofo da imagem, no sentido corrente, porque é uma pessoa que pensa a imagem de uma maneira particularmente interessante. Porque há pessoas que pensam a imagem de todos os ângulos e pontos de vista. Para mostrar como uma imagem pode capturar a nossa atenção e pode ser extremamente impactante, não é? Pode ser extremamente captadora da nossa atenção e até extremamente comovedora, ou até quase que nos paralisar o movimento, não é? Nós ficamos deslumbrados ou horrorizados ou comovidos, quer dizer, por essa imagem, que esta tem saído por causa da ligação à internet. Esta é uma imagem de uma aldeia onde uma série de homens, uns 13 ou 14, já não me recordo, tinham acabado de ser assassinados e há uma série de mulheres que se situam em torno de um homem, aparentemente é o marido desta senhora que está aqui mais aflita, não é? Que apresenta ritos de extremo sofrimento, sendo até às vezes uma questão que a gente se põe, não é? Isto é uma fotografia deste Georges Merillon, velório no Kosovo, em 1990, todos nós conhecemos a tragédia que houve ali naquela zona, sendo às vezes até uma questão ética que a gente se põe, que é até que ponto é ou não impúdico praticamente estetizarmos, isto é, transformarmos em imagens que nós depois vemos, não é? E que, como é um caso destas, tem um valor estético, esta imagem tem uma leitura como se fosse um quadro, não é? É uma imagem que, sendo horrível, no sentido que mostra uma mortandade e uma injustiça e um sofrimento humano horroroso, é ao mesmo tempo uma imagem belíssima do ponto de vista da composição fotográfica. Isto é uma imagem que é um quadro, é como se fosse um quadro, não é? Como se fosse uma pintura. Acontece que eu tinha descoberto também, entretanto, à procura de questões da imagem, tinha descoberto esta que não sabia de quem era, encontrei por acaso num blog qualquer, não indicava o autor, e então até pus no Facebook e houve uma pessoa que me descobriu que era desta fotógrafa, Esther Jung. É uma imagem que esteve sempre como pano de fundo todo o colóquio à tarde, porque quando não havia projeções dos intervenientes, esta imagem estava lá. E porquê é que está interessante em relação com a questão também da imagem e da paisagem? É porque se trata de uma mulher, relativamente jovem, que olha através de uma janela que está opaca, como se estivesse cheia de vapor d'água, digamos assim, os vidros, vemos a paisagem exterior de maneira um pouco opaca, mas de certo modo também tem muito a ver com a questão da paisagem, na medida em que se nós temos na nossa cultura ocidental uma importância enorme dada à vista, dada à visão, nós privilegiamos muito a visão, a não ser quando o invisual não. Evidentemente, para o invisual, o mundo é um mundo de cheiros, é um mundo de sensações diversas trazidas pelos outros sentidos, não é? Como não vê, desenvolve os sentidos que tem. Mas, para nós, então, no meu caso, sou uma pessoa particularmente fascinada pela imagem, nomeadamente pela imagem pictórica ou pela imagem fotográfica, não é? Não é que eu seja grande fotógrafo, mas, enfim, como amador, dedico-me a fotografias, no sentido de coisa. Hoje quase todos somos fotógrafos, no sentido que com o digital, com um bocadinho de jeito e de gosto, e quem viu alguma pintura consegue tirar fotografias mais ou menos interessantes, não é? E portanto, tenho em alguns sites, não sei, tenho mais de 14 mil fotografias, quase 15 mil e tal. Mas, isto para dizer que esta imagem é interessante porque, de certo modo, assim como se costuma dizer que os olhos são o espelho da alma, ou, digamos, uma forma de entrarmos
na outra pessoa, que é uma ilusão, de certo modo, não é? Assim também as janelas são como que uns olhos da casa, não é? Se considerarmos não o corpo humano, com as suas entradas, e neste caso uma entrada óptica, que é a entrada, portanto, dos olhos, da visão, da vista, com que nós depois conseguimos pensar de forma mais ou menos mais abstrata, com base nessa impressão que nos chega do mundo exterior. Também, assim, as janelas estão para a casa, quer dizer, e as janelas são lineares, quer dizer, são sítios que estão entre o dentro e o fora, tal e qual como os olhos, de certo modo, são lineares do corpo, não é? Porque, evidentemente, através da retina, depois entram todas essas sensações visuais, ópticas, não é? Podíamos dizer escópicas, não é? Também vem de scopos, não é? E da peça da palavra grega, que tem a ver com o ver, e essas imagens são processadas são processadas por nós. Eu ia dizer no nosso cérebro ou na nossa mente, mas acho que isso é um reducionismo. Consideramos que existe uma mente dentro daqui de nós, e porque nós pensamos com o corpo todo, não é? Mas esta questão das imagens é muito antiga na nossa cultura. Como sabemos, o Platão, por exemplo, o filósofo célebre Platão, considerava as imagens como qualquer coisa de secundário em relação à realidade autêntica. Daí o célebre mito da caverna, não é? Que mais ou menos todos saberemos no ensino secundário, em que ele descreve isso, creio que na República, não é? No livro da República. Como sabem, o Platão, a maior parte dos livros dele são diálogos em que o Sócrates fala, e o Platão descreve esses diálogos entre o Sócrates e os vários discípulos do Sócrates e tal. Há realmente uma determinada altura em que ele conta esse mito da caverna, que é uma alegoria, digamos, daquilo que seria a nossa vivência do mundo. E a nossa vivência do mundo seria de uma série de gente que estava dentro de uma caverna, em que estaríamos virados para a parede do fundo, na qual se refletiriam sombras, não é? Se refletiriam sombras do mundo exterior, mas nós estivéssemos lá nessa caverna e nunca saíssemos dessa caverna, ou não quiséssemos sair, e ele parece que insinua que a maior parte das pessoas não sai nem quer sair, estamos apenas a ver sombras, estamos apenas a ver reflexos, não é? Que são as imagens. Quer dizer, a imagem tem um valor um pouco, portanto, é uma mimesis, quer dizer, é um mimetismo, é uma imitação, mas não é a realidade propriamente dita. Quer dizer, é um reflexo, não é? Reflexo que às vezes pode ser até bastante perigoso, como foi no caso do mito de Narciso. Narciso, encantado com a sua própria imagem num lago, refletida num lago, porque eles não tinham, quer dizer, eles tinham já espelhos, não tinham, eram os espelhos modernos que nós temos, sofisticados. Mas havia sítios para espelhar, para não fosse polir muito um objeto metálico até ele funcionar como espelho. E então o Narciso, ao olhar para si mesmo, não é, num lago, ou debruçar-se num lago, acabou por cair à água e morrer, porque se apaixonou pela sua própria imagem, não é? Daí a doença narcísica, não é? A doença psíquica narcísica, que é das pessoas que acabam por não olhar para mais nada, senão para si mesmos, não é? Todos nós somos narcisos, e ainda bem, porque se não tivéssemos um pouco de narcisismo, não é? A nossa autoestima ficávamos todos deprimidos, não é? A nossa autoestima ficava muito em baixo. Mas, enfim, convém que esse narcisismo, na realidade, seja um bocadinho controlado para não cairmos em excessos, não é? Mas toda a gente gosta de ver a sua imagem, toda a gente se vê permanentemente ao espelho, e é claro que há épocas da nossa vida em que somos mais, julgamos que a imagem que é uma coisa muito importante, pois há épocas da nossa vida em que a gente começa a perceber que a imagem óptica, a imagem que vemos no espelho, não é assim tão importante como isso, porque, como se costuma também dizer, o povo tem provérbios para tudo e para o seu contrário. Diz, quem vê caras não vê corações, não é? Portanto, assim como os olhos são espelhos da alma, também os olhos podem ser, de facto, cortinas ou enganosas, ou até a própria noite do mundo, como dizia o Hegel, quando nós olhamos para os olhos de outra pessoa, olhamos para a noite do mundo. Quer dizer, olhamos para o vazio, que é o que existe. Todos nós somos, de facto, uma espécie de vazio.
De maneira que tudo isto da imagem implica connosco, é uma coisa que está omnipresente na nossa sociedade. Nós todos os dias vemos televisão, nós vemos ao computador, e os próprios PowerPoints, reparem, são a transformação do pensamento em imagem, não é? Quer dizer, em palavras e em imagens propriamente ditas, mas as próprias palavras se transformam em imagens. E eu decidi pôr aí essa frase do Platão, precisamente, para dar um pouco de introdução a esta questão. Claro, depois até da simples Wikipédia, porque eu não importo nada, nem tenho vergonha nenhuma dizer que recorro constantemente à Wikipédia, quando tenho qualquer dúvida, não tenho qualquer problema em ir à Wikipédia, ou portuguesa, ou se às vezes a entrada não é boa, ou à francesa, ou à inglesa, que é o que eu percebo. E então tem, exatamente, a imagem do latim imago, não é? Representa, ou significa a representação visual, ou mesmo mental, de qualquer coisa, não é? Portanto, de certo modo, a imagem forma-se, muitas vezes, na ausência da coisa, não é? É uma representação. Representação, reparem, é uma palavra composta de voltar a, repetição, não é como é repetição, e apresentação. Representação é uma apresentação que se faz de novo. Quer dizer, é uma realidade secundária em relação à apresentação. Portanto, uma coisa pode-se apresentar, para quem acredita, enfim, eu não acredito, mas pronto, para quem acredita, com todo o respeito, quando os pastorinhos viram lá a Nossa Senhora de Fátima em cima lá daquela árvore, não é? Quer dizer, eu não acredito nisso, não é? Na verdade, penso que deve ter sido qualquer ilusão óptica, mas de qualquer maneira, para quem acredite, aquilo foi uma aparição. A aparição tem esse sentido de apresentação. Uma representação é alguém que, por exemplo, faça uma cena em que se mostra essa imagem, por exemplo, numa peça de teatro ou numa representação alusiva a esse suposto evento para os religiosos, um evento autêntico que se passou. Portanto, a imagem é uma representação. Como a representação que ela é um pouco enganosa, não é? Precisamente já vimos esse caráter, não é? Inclusivamente o espelho devolve-nos uma imagem sempre um pouco invertida, não é? Isto é, o espelho devolve a imagem, mas uma imagem que não é exatamente a minha imagem, tal como eu posso como outra pessoa haveria, não é? Se eu voltar um livro para um espelho, mostra-me o texto, mas virado, digamos, de lado. Com uma rotação, sofre uma rotação, não é? Portanto, isto para dizer que as imagens são matreiras. Para além de serem pregnantes e captadoras da atenção, são matreiras. São matreiras. E muitas vezes não há melhor maneira de mentir, não é? Costumo dizer, não há melhor maneira de mentir do que dizer, já o António Leix dizia, não é? Para alguma coisa ser verdade, para alguma coisa ser mentira, para se passar uma mentira, tem que se dizer alguma coisa de verdade, não é? E os políticos então são normalmente extremamente hábeis nesse jogo retórico, na verdade, de nos impingirem coisas que dizem com uma convicção e com uma imagem de tal modo convincente que uma pessoa toma, muitas vezes, por verdade absoluta aquilo que é uma construção perfeita. Mas o ator tem isso. É que o bom ator, e hoje os políticos são todos os atores, não é? Mas todos, não, é melhor a na verdade, o ator é um indivíduo que é tão bom, que a determinada altura se confunde com a sua própria personagem, não é? E, portanto, até tem dificuldade de passar de uma personagem para outra, tem que fazer um intervalo entre uma representação e outra para se encarnar noutra personagem. Portanto, esta questão da imagem é uma questão central e é uma questão importante na antropologia e na história, bem evidente, porque nem todas as populações do mundo, bem evidente, têm a nossa centralidade relativamente à imagem, isto é, dão à imagem a importância que nós damos. Ou para algumas populações do mundo, por exemplo, elas exprimem-se através de imagens pictóricas. Eu só dou um exemplo, por exemplo, de Angola, onde eu fui parar, como assistente da Universidade de Luanda, estive lá no sul de Angola durante 1 ano e meio, não era propriamente o meu desejo, mas enfim, foi a forma de ter o meu primeiro emprego, mandaram-me para lá, na altura era por convite, e no sul de Angola não havia imagens, as populações locais não se expressavam
por imagens pictóricas ou por qualquer coisa de escultura que normalmente uma pessoa gostava de trazer como recuerdo. O que acontecia é que havia uma linguagem, sim, imagética, mas que se exprimia, por exemplo, nos cabelos femininos, na forma de organização do cabelo. Quem era especialista desses assuntos, ou não, sabia, olhando para uma mulher, se ela era uma mulher solteira, se deduzir da idade, mas se era uma mulher solteira, se era uma mulher casada, se já tinha tido filhos, se tinha tido filhos, através do penteado que exprimia isso e que era frisado ou fixado, enfim, com determinados produtos que eram juntos ao penteado. Ainda hoje, aliás, nós aqui nesta zona de Lousa ou Odivelas, como temos uma população, inclusive jovem, não é? De muitos africanos, verificamos a criatividade que existe nessa forma de expressão cultural, que agora nós, os chamados europeus, ou brancos, ou o que se queira chamar, já também adotámos, porque há muitas pessoas que também usam um cabelo muito imaginativo, não é? Eu, por exemplo, não posso usar nenhum, só posso usar agora, porque não tenho cabelo. Mas, realmente, até invejo, não é? Porque têm uns cabelos muito giros às vezes e ficam bonitos com isso. Isto para dizer que muitas populações têm um locus quer dizer local, não é? Muitas culturas têm um locus de expressão artística, ou de expressão estética, ou de imagem, que é muito variado. E, por exemplo, no norte de Angola, no nordeste de Angola, nós tínhamos um povo que eu tive a sorte de poder visitar no Natal de 1973, passei lá 15 dias, e tive a sorte de poder estar lá e de ver algumas coisas muito interessantes. Um museu que lá havia, um museu na Lunda, não é? Onde estava a Companhia dos Diamantes de Angola instalada, e eles convidaram-me, eu estive lá 15 dias, pude observar o museu, pude observar inclusive uma série de rapazes que tinham sido circuncidados e que estavam na floresta, naquele período de transição entre a circuncisão e a cicatrização, e portanto vão como rapazes e voltam como homens, não é? Um ritual de iniciação que se dá sempre fora da aldeia. E também tive a oportunidade de verificar que eram extraordinários escultores, de tal maneira, artistas que tinham um museu lá, enfim, que era construído pela Companhia dos Diamantes, mas onde as pessoas locais iam constantemente ver as obras de arte dos seus antecessores, porque de facto aquilo para eles era como que um templo, e com razão, porque havia vitrinas cheias de objetos, era o segundo melhor museu de arte africana de todo o mundo, simplesmente. Uma coisa extraordinária. E eles tinham lá uns artífices, uns senhores que, por pouco dinheiro, coitados, infelizmente, não era assim, faziam cópias dos objetos que estavam, e eu tenho, ofereci uma, mas tenho ainda duas, uma pequena estatuetazinha e uma máscara, que são chokwe, ou, como nós chamávamos os portugueses, quiocos. Mas, na verdade, o termo correto é chokwe. E eles, evidentemente, não se circunscreviam às fronteiras do Nordeste de Angola, não é? Entravam pelo Congo, etc., e as pessoas circulavam. Havia ali até um acordo qualquer, precisamente para não haver ali guerra por causa do interesse dos diamantes que ali havia. Havia ali qualquer acordo que eu não estou bem dentro do assunto. O que é certo é que tive a sorte de lá estar e verificar que esses povos se exprimiam sempre pela escultura. Não é? Esculturas fabulosas, não é? Esculturas fabulosas. Como no norte de Moçambique, por exemplo, os Macondes, não é? Estudados por Jorge Dias, pelo grande etnólogo português, antropólogo português, Jorge Dias, e pela sua mulher, Margot Dias, não é? Que realmente é um trabalho extraordinário sobre escultores fabulosos que eram os Macondes. Eram e provavelmente são, agora não sei muito bem como é que depois de todas aquelas guerras e toda aquela evolução se encontra a situação. Eu dizia que a imagem é matreira e, de facto, tenho aqui um quadro, ou melhor, a reprodução de um quadro do René Magritte, um autor belga surrealista, que por debaixo da imagem de um cachimbo, eu já fui fumador de cachimbo há muitos anos, e por baixo da imagem de um cachimbo escreveu: isto não é um cachimbo. Ora bem, isto tem muitas interpretações possíveis. Uma delas, evidentemente, é óbvia, é que isto é a imagem de um cachimbo, não é um cachimbo. Eu não consigo com isto fumar nada, não é? E eu acrescentei ali, inspirado num autor, onde por acaso encontrei isto hoje, às vezes há um certo improviso nestas aulas, não é?
E acrescentei ali mais uma frase, e isto não é um quadro do René Magritte. Mas claro que não. Se eu tivesse este quadro do René Magritte, isto não estava aqui. Estava debaixo de um coqueiro, sabe, as feiras, não o paraíso, qualquer magnífico. Porquê? Porque, obviamente, um quadro destes, o original são pequeninos. Ele fez vários, há algumas variantes, mas fez alguns, há outros enormes. Mas quer dizer, um quadro do Magritte, se um quadro do Magritte, meu Deus, é uma coisa de facto excepcional. Portanto, isto para dizer, não é? Aliás, há um trabalho de um filósofo francês, o Michel Foucault, que disserta muito sobre este quadro e sobre esta frase que está escrita sobre o quadro, ou debaixo da imagem do cachimbo. Isto não é um cachimbo. Creio que ele tem uma variante, por exemplo, que é uma imagem de uma maçã, muito realista, e por baixo diz "Ceci n'est pas une pomme", isto não é uma maçã. Precisamente para mostrar como a representação, não é? Neste caso a representação pictórica de algo, não é esse algo. Não é? Mas a coisa podia-se desdobrar ad infinito, em muitas versões, porque nós estamos numa época da reprodução técnica da imagem. E um autor alemão, que aliás foi morto, ou melhor, teve que se suicidar na fronteira espanhola com a França, porque não tinha passe para poder entrar em Espanha com segurança e era perseguido pelos nazis, de maneira que trazia com ele, creio, qualquer coisa para se poder suicidar, para tomar, e tomou Walter Benjamin, não sei se já aqui falei dele, é um autor extremamente importante, não é? De origem judaica, mas um autor extremamente moderno, ainda hoje está a ser extremamente estudado. É um pensador, é um filósofo alemão que referiu uma coisa muito curiosa, que é, na época da reprodutibilidade técnica, isto é, em que a imagem se pode reproduzir infinitas vezes, não é? Quantos de nós já não terão visto, por exemplo, um quadro do Van Gogh reproduzido num livro de história da arte, ou livro de arte, um quadro do Van Gogh, como eu também vi, sei lá, por exemplo, estou-me a lembrar de um que é o quarto do Van Gogh, a cama dele e tal. E depois fui ver o quadro original, por acaso até tive sorte, porque houve há muitos anos, quando eu era muito novo, ainda era estudante de liceu e tudo, uma exposição na antiga Feira das Indústrias, ali, a fila era antigamente ali na Junqueira, fui lá visitar uma exposição de arte francesa, esta não posso perder, não é? E então lá estava o quadro do Van Gogh, e era uma coisinha pequenina, eu fiquei até assim um bocado, estranhei um pouco, é que hoje com a reprodução das obras, eu posso ter uma ampliação do quadro de qualquer quadro, qualquer imagem, ao tamanho daquela parede, não é? Como se nota, por exemplo, nestas grandes feiras e nessas grandes coisas, ou nas imagens turísticas. Posso ter grandes, ou até telões, não é? Hoje até já há prédios aí com arte urbana que artistas pintam fachadas inteiras, ou posso ter realmente as coisas reproduzidas num volumezinho minúsculo que trago no bolso, não é? As obras de arte que você deveria ver, e então aparecem uns livrinhos pequenininhos para meter no bolso, livros de bolso que são mais baratos e tal. Portanto, esta época da reprodutibilidade técnica, para o Walter Benjamin, tiraria à obra de arte uma coisa que era específica dela, à imagem artística, a sua aura. A aura é qualquer coisa de quase sagrado, digamos, que certas imagens teriam, porque vocês imaginam que é uma pessoa, para ver uma imagem qualquer, um célebre, de um crente qualquer, de um santo qualquer, ter que ir daqui a Constantinopla, ou Istambul, não é? Ter que ir daqui a Constantinopla para ver a imagem, não é? Portanto, numa altura em que não haveria transportes como há hoje. Portanto, quando via a imagem oferecia-se como algo envolvido por uma aura quase mística, quer dizer, por uma auréola quase sagrada, não é? Que teria de ser sido perdida pela capacidade de reproduzir essa imagem N vezes, em que eu posso ir à minha casa, no conforto da minha casa, já estou com vídeos sobre arte de todo o mundo, posso estar a ver obras de arte que estão nos mais diferentes museus. Não é? E há um autor francês que
é muito citado em relação a isto, que escreveu um livro chamado Museu Imaginário, e que é o André Malraux, que foi um tipo um pouco curioso, porque durante a Guerra de Espanha veio colaborar com os republicanos contra o Franco, portanto, e até fez um filme sobre essa situação, mas curiosamente depois apoiou muito o de Gaulle e foi até um golista convicto, foi ministro do de Gaulle, ministro da Cultura, e até foi um dos inventores da ideia moderna de património, da iluminação dos monumentos, muita coisa assim. O André Malraux, que tem esse livro, aliás, publicado em português, creio que na editorial Presença, Museu Imaginário, o André Malraux dizia, o que é o Museu Imaginário, no fundo, é esta possibilidade que a gente tem hoje em dia de poder ver as imagens que quiser, as obras de arte que quiser, não é verdade, em casa, confortavelmente, num livro, ou na televisão, ou num filme, como ainda agora saiu uma coleção, ainda agora, quando digo ainda agora, foi porque eu comprei há pouco tempo, não é? Mas ela já existia há uns anos, mas só que as coisas chegam cá às vezes tarde e muitas delas não chegam. Mas de um Simon Schama, ou Sherman, o que é Sherman? Simon Sherman, que é um autor interessantíssimo porque apresenta em 3 DVDs 8 pintores fantásticos, desde o Caravaggio, que há agora uma grande exposição em Roma, desde o Caravaggio, que é do século XVII, já não é pintor barroco, até ao pintor contemporâneo, já falecido, mas de qualquer modo muito interessante também, abstrato, que é o... esqueci-me agora. Já digo, quando vier aqui à memória. E portanto, nós podemos ver esses quadros até de uma maneira confortável. Claro que nada é a mesma coisa do que estar a olhar para o quadro ele mesmo, mas mesmo assim nós podemos fazer uma coisa excepcional, inclusive, que é repetir a observação do quadro. E repetir a observação do quadro, ou repetir a observação da imagem, é muito importante. Porque nós descobrimos sempre, num quadro bom, coisas que não descobríamos se víssemos só uma vez. Isto é a mesma coisa que ver um filme bom, não é? Quando um filme é bom, vale a pena ver N vezes. Ora, o Malraux acreditava muito nesta espécie de arquivo, nesta espécie de coleção, de juntar. Mas é discutível se isso é a melhor forma de abordar as obras de arte ou de fruir da pintura. Porque, afinal de contas, com que critérios é que vamos juntar? Por estilos, por épocas históricas, por temas, por exemplo, o tema da ninfa, ou o tema do amor, ou o tema, que sei eu, do mar, de paisagens marítimas. Como é que vamos juntar as obras de arte? E como é que as vamos relacionar entre si? Isso foi um problema bastante interessante. Mas realmente o Walter Benjamin pensava que nós podemos reaurar as coisas que já perderam a aura. Porque o nosso trabalho humano é muito um trabalho da imaginação. E nós permanentemente auramos e reauramos, ou perdemos a aura daquilo que já para nós foi objeto de contemplação e de atenção e pregnante, não é? Pregnante no sentido de extremamente atraente. Não é? Vejam, por exemplo, o caso de um conceito muito interessante. Eu não sei se estou a cansá-los com muitos conceitos. Eu só gostava de com certeza. fazer uma pequena observação. Referiu-se aí a quadros bons. Isto tem a ver com uma história antiga, que é o conceito de obra de arte, o conceito de imagem que nos prende e de imagem que nos repugna. Mas depois há aqui um outro componente, que é o valor das obras. Quem determina isso? Como é que isso é feito? Eu lembro-me de um quadro, que é um dos quadros mais caros vendidos até agora, que é de um Sr. Bacon. A mim aquilo parece uma lesma, mas parece que é do namorado, parece que é o namorado dele. Bom, e aquilo vale uma fortuna. Agora, quem determina isso? Como é que isso é feito? Que valor?
fim e ao cabo, estamos a falar de imagem, não é? Claro, E quem determina o valor dessa imagem? claro. Agradeço-lhe a pergunta, agradeço-lhe a questão e até falar de Francis Bacon. Não é o Francis Bacon filósofo antigo, Não, este do é o século pintor. XVII. É o Bacon, nosso contemporâneo, que morreu há uns anos e que era um pintor inglês, talvez o último grande retratista. Eu já vou fazer uma elogio do Bacon, porque eu gosto muito do Bacon. Eu tive a sorte de ver uma exposição retrospectiva do Bacon. Claro que há... Bom, mas... Primeiro, o autor que eu não me lembrava há bocado, e que o tal Sharma, com SH, apresenta é o Rothko, que é um autor cujo nome acho que é de origem russa, não sei o quê, mas ele depois emigrou para o Ocidente. E é um místico, mas é muito interessante, é um pintor abstrato. Quanto ao Bacon, quanto a esse problema, quem é que determina o valor da obra de arte? Em primeiro lugar, evidentemente, nem todas as imagens são obras de arte, como é óbvio, mas hoje há uma banalização tão grande, ou seja, há uma espécie de contínuo entre a obra de arte e a obra normal que há uns séculos atrás ninguém consideraria obra de arte. Há um certo contínuo, uma certa continuidade. Porquê? Porque, de certo modo, desacralizámos um pouco, entre aspas, a chamada obra de arte, percebendo, porque repare, o que é que fazia da obra de arte uma grande obra de arte durante muito tempo, de acordo com os cânones do academismo, que herdámos, aliás, dos gregos e que depois desenvolvemos ao longo dos séculos de uma maneira ou de outra. Era, evidentemente, a sua adequação à realidade, não é? Quer dizer, o pintor procurava, não é? E então temos, por exemplo, aqueles quadros, por exemplo, dos primitivos flamengos, quer dizer, em que eles dão de tal maneira uma imagem, até dos brilhos, por exemplo, de uma joia, um quadro de uma mulher, por exemplo, sei lá, de uma figura importante na obra, etc., dão até os brilhos, não é? Ou, por exemplo, nós vemos uma imagem de um autor que agora não me recordo, mas é do século XV ou início do século XVI, que é um casal que está no seu quarto de dormir. É um quadro gótico, perfeitamente, portanto, é uma coisa do século XV, XIV, XIV, em que se vê, inclusive, umas chinelas muito pontiagudas, vê-se as chinelas, vê-se a cama de dormir com um dossel antiga, e ao fundo até se vê, curiosamente, um espelho, que é um tema muito interessante, só o tema do espelho. E nós vemos estas figuras, que são figuras relativamente banais, não é? Muitas vezes essas figuras começaram a aparecer na arte como figuras que, por exemplo, ofereciam qualquer coisa, sei lá, às vezes até por a arte, durante muito tempo, representava figuras reais, muitas vezes dos doadores ou dos financiadores de uma determinada obra. Um tipo que mandava fazer uma capela numa igreja, não é? E o pintor que decorava essa capela colocava na cara de um dos personagens, por exemplo, São José ou São qualquer coisa, um santo qualquer, uma figura do Evangelho, da Bíblia, etc., a cara daquele doador, que era para, de algum modo, ele se sentir ali eternizado e ligado àquela coisa. E às vezes também se dá esta progressiva passagem da representação só de figuras religiosas, a grande representação religiosa ocidental. Aliás, a grande representação ocidental, em termos numéricos e mesmo de importância, é a figura crística, é o crucifixo. Eu tenho aqui um livro que posso mostrar, principalmente de um autor muito interessante que fala sobre a imagem do corpo, e a imagem do corpo ocidental, por definição, por excelência, é a imagem crística. Crística, de Cristo crucificado. Isso aparece mesmo em autores contemporâneos, não é? Alguns até bastante heterodoxos, ou até, digamos assim, muito pouco cristãos, entre aspas. Há um pintor contemporâneo, não é, que pintou uma imagem de Cristo, aliás, belíssima, note-se, o resultado é belíssimo, mas com urina, não é? Urina, mas aquilo tem outros componentes, não é só urina, mas urina com certeza com outras substâncias, e pintou uma imagem crística, que é muito bela e que tem um aspecto até dourado, não é? Mas chama-se The Peace Christ. Uma coisa incrível. Portanto, agora, relativamente ao Bacon, eu devo dizer o seguinte: relativamente à arte, há um problema de habituação.
era muito novo, a primeira viagem assim maior que fiz, além da de Madrid, que era os finalistas do sétimo ano do liceu, foi a Londres. Porque naquela altura, a altura dos Beatles, dos Rolling Stones, daquela coisa toda, daquela revolução jovem, não é? Youth Revolution, não sei quantos, não era revolução nenhuma, era apenas um hábito, ou modificação de hábitos, e Londres era um espetáculo fantástico nos anos 60, coisa extraordinária. E então eu fui lá e fui à Tate Modern. Na altura não havia a Tate Gallery, que é uma expansão já para a margem sul do Tamisa, que tem sido muito valorizada. Mas fui à Tate Modern e vejo um quadro que era uma escada com uma série de pernas de senhora com os saltos altos pela escada abaixo, não é? Como se fosse repetida a imagem de uma série de senhoras, umas parecidas com as pernas standard, a descerem com saltos altos pela escada abaixo. E eu olhei para aquilo e disse, estes gajos estão a gozar comigo, isto não é nada, isto alguma vez é uma obra de arte, isto não tem interesse nenhum. E quando lá voltei no ano seguinte, fiz questão, já agora vou ver uma Tate Modern, se os gajos têm lá alguma exposição nova, ou se mudaram os quadros e olhei para o quadro e gostei. Quer dizer, tinha-se dado em mim uma espécie de aprendizagem inconsciente do que é a desconstrução, ou se quisermos, a dessacralização que a arte contemporânea tem feito das coisas. É evidente que, por exemplo, um Picasso, que é já um autor dos inícios do século XX, não é? É evidente que não pinta uma mulher, não é? E ele gostava bem de mulheres, e pintava-as muito bem, ou fez quadros muito interessantes de mulheres, não é? E simples desenhos, e teve muitas mulheres. O Picasso não pintava uma mulher como pintava o Rubens, ou como pintava, naturalmente, outro autor anterior. Há mulheres do Picasso que são autênticas, como se diria popularmente, umas picaças, não é? Quer dizer, isto contava o professor Virgílio Ferreira quando eu fui aluno do Camões. Foi uma vez uma feira... Mas também tem mulheres bonitas, muito bem pintadas, portanto, tal qual como os pintores antigos. Mas eram olhos sobre... Tratava também, senhoras. Mas repare, havia no cubismo, e aliás é uma das coisas que eu até ia ajudar aí à frente, mas eu vou pôr aqui o lógico, é porque falar. No cubismo, o que nós temos é um rebatimento de planos, uns em cima dos outros, dando coisas completamente estranhas e até contava ao professor Virgílio Ferreira numa aula uma coisa engraçada, uma vez tinha ido a uma feira de objetos populares, não é? Deste tipo de feiras que há por aí, por todo lado, e claro, não lhe disseva nada, e depois uma senhora lá que estava a vender perguntou: o senhor quer uma Picasso? Ou quer um Picasso? Quer dizer, o que é um Picasso ou uma Picasso para aquela senhora? Uma forma esquisita, porque eles começaram a perceber, há malta que gosta de coisas um bocado para esquisito, de maneira que toca a fazer aqui umas imagens assim um bocado tortas, tudo torto. E o Picasso torcia tudo, não é? Não é só o Picasso, não é? Ora, já temos um século sobre ele. O que é que acontece com o Bacon? O Bacon é um autor que procura uma deformação intencional daquilo que seria um retrato, não é? Habitual, um retrato representativo, não é? De certo modo, reparem, até quando a fotografia foi inventada, esse retrato antigo que era encomendado para ser valorizado como uma memória, como uma fotografia, e, portanto, procurava-se o maior realismo possível, se possível a pessoa na sua melhor forma, com o seu melhor traje, etc. Isso acontecia na época da nobreza e depois acontecia na época da burguesia, que se faziam aquelas senhoras e aqueles senhores, aqueles cavalheiros, aquelas imagens enormes, todos eles muito bem arranjados, não é? Eu já não falar daquelas imagens majestáticas do Napoleão e daqueles vídeos todos. Ora, o Bacon não poderia continuar a fazer isso. Não é? O Bacon estava interessado em dar uma imagem que era uma imagem, digamos, mental, precisamente. Tentar dar a imagem mental da pessoa. E o Bacon fez até muitos trípticos, ou seja, para dar um movimento, ele muitas vezes fez 3 quadros da mesma pessoa no espaço. Agora, há uma exploração desencantada na expressão da figura humana. A figura humana do Bacon não é uma figura encantadora, é uma figura desencantada. Bacon era um homem
provavelmente solitário, tinha uma casa em Londres, que era o seu ateliê, era homossexual, o que naquela altura, ou durante muito tempo, o tornava, de certo, uma minoria um pouco à parte, embora fosse uma pessoa que era, meu Deus, muito respeitada a partir de determinada altura, porque se começou a tornar extremamente conhecida e as pessoas começaram a perceber de que talvez ele seja o último grande retratista europeu, porque não sei como é que hoje se pode fazer um retrato de uma pessoa depois de passarmos pelas experiências do Picasso, depois de passarmos pelas experiências do surrealismo, depois de passarmos pelas experiências do dadaísmo, depois de passarmos de imensos ismos, até chegarmos, de facto, no caso do retrato, à figura do Bacon. Onde é que realmente o retratismo continua convencional? Na fotografia. Na fotografia. Há bons retratistas na fotografia, mas para fazer uma boa fotografia, um bom retrato, isso, em 1000 fotografias, se encontrar uma, já fico todo contente. Não é? Quer dizer, é extremamente difícil capturar um retrato de uma pessoa que realmente seja expressivo de qualquer coisa. Não é? Que não é a verdade da pessoa, mas é a minha maneira de ver a pessoa. Não é? Isso é extremamente difícil. E, portanto, há grandes retratistas. Por exemplo, uns indivíduos que têm uma tradição de retratistas muito grande são os ingleses. Os ingleses há coisas em que não são muito bons, mas há coisas que são excepcionais e uma delas é o retrato. E têm, em Londres, ao lado da Tate, da National Gallery, perdão, na Praça de Trafalgar, onde está lá a figura do Nelson, não é certo? Tem a National Gallery. E ao lado, uma rua ao lado, não sei se por acaso conhecem isso, há a National Portrait Gallery, a Galeria Nacional de Retratos, que tem retratos desde a Idade Média até hoje. E todos os anos eles fazem um concurso para novos retratistas que apresentam fotografia, principalmente. Não é? Não sei se também apresentam pintura, mas a pintura é um concurso só de fotografia. E, às vezes, podia ver isso, vi lá coisas muito interessantes. Mas, muitas vezes, repare, há uma célebre fotografia contemporânea de uma mulher a descer as escadas, uma mulher nua a descer as escadas, que é uma das mais célebres fotografias contemporâneas e que praticamente não se vê mesmo. É como que não nevoeiro. É como que uma aparição. E o que há de belo é precisamente não se vê. Porque aquilo que não se vê. E, portanto, quer dizer, esta visibilização absoluta e perfeita e académica é extremamente cansativa. Ora, foi contra isso que o Bacon toda a vida lutou. Ele procurou a imagem do ser humano, muitas vezes inspirado quase que em imagens de detalhe. Detalhe. Aparecem figuras que parecem pedaços de carne penduradas num talho. E isso é para dar o drama humano. Porque, repare, nós não somos só feitos de alma, ou de espírito, ou de coisas extremamente belas. Nós somos também contentores de porcaria. Nós temos um intestino que é uma coisa que tem uma qualidade média. Eu não vou entrar em contradição. É esse aspecto, quase. Desculpa, meu nome é Miguel Santos, sou professor de informática da sala número 2. Soube que a segunda última mensagem esquisita, depois se quiser no fim da aula... No computador? Sim. O meu? Mas já está bom. Até agora não Estava tenho. da casa assim. Quando cheguei, dizia-me que havia problemas na televisão. Desculpa pela interrupção. Nada, muito obrigado. Mas eu penso que o Bacon faz também, acho que é ele que faz o prato da rainha de Inglaterra. E isso não me incomoda, até acho que sim, ele, ao fim e ao cabo, o que ele faz é uma pintura como se estivesse a mostrar os músculos da face, os músculos que nós temos escondidos debaixo da pele. Isso não me... E achei que sim, achei que era uma imagem, não era repulsiva, não era atrativa, mas percebia-se, eu entendia qual era a intenção do pintor, do artista, neste caso. Mas eu estou a referir concretamente ao quadro em que ele disse aquele que é o retrato. E provavelmente o professor já me deu a resposta, dizendo, bom, aquilo é um bocado de carne, de talho, ou qualquer coisa. Bom, quer dizer, mas então o que é que ficamos? Mas nós não somos um bocado de carne. Nós não somos um bocado de carne. Somos, de facto, somos. Quando nós somos operados, por exemplo, o Mário Dionísio descrevia isso muito bem,
uma vez que foi operado, e depois escreveu um texto sobre o que é o corpo humano quando somos operados. Eu também já fui alvo de uma operação, tinha 2 hérnias, uma em cada virilha, e vinha um tipo de manhã lavar-me com uma esponja, e eu ali, exposto. Uma outra cena absolutamente fantástica foi quando eu estava ligado, depois da operação, a um tubo para o soro, e estava uma série de enfermeiras. Na altura estava a minha ex-sogra, que é a senhora já falecida, mãe da minha primeira mulher, comigo, e as raparigas, alguém me disse: vamos ao Galeão porque nunca mais urina. E eu, com essa ideia do algalear, não gostei nada. Nem que agarrei-me àquela brincadeira do soro e disse: não, eu vou à casa de banho, vou tentar fazer. E encontrei-me na circunstância, não digo detalhe, porque estava vivo, mas ridícula, de qual bebê ter à minha volta, além da minha sogra, mais 3 ou 4 enfermeiras, algumas delas até eram giras, a dizer: faça, faça, faça. E quando eu comecei a fazer xixi, meus amigos, o mundo revelou-se-me. Foi uma maravilha. Já não precisava de ser algaleado e tive um alívio extraordinário. Nós somos um pedaço de carne. Nós somos um pedaço de carne que permanentemente intercambiamos fluidos com o mundo, com a realidade. Pode-se considerar que isso foi uma questão psicológica. Se não houvesse aquela pressão ali, de todas aquelas mulheres ali. Isso não sei. Não, mas se calhar. Isso não sei, nem me importa equacionar Qual é a bem. questão Não, as mulheres quando Algália. a mulher da Algália, Se calhar mais a Algália. Sim. Sim, porque eu falei esse nome. A questão da Algália. Mas é que eu não gostei do que ouvi. Mas isto é só para dizer que quando nós estamos numa circunstância do hospital, ou pós-operatório, etc., o médico, aliás, disse-me, quando fez a operação, terei para aí um quilo de gordura e tal, agora estão normalmente muito bom. Mas ele fez uma incisão, um umbigo até cá abaixo, e depois pôs uma posta para o lado, uma posta para o lado, para me colocar uma prótese. O que é que eu era nessa altura, se não um quadro do Baker? E eu estou também pintado, dessa maneira, o meu pai. E era famoso. E era famoso. Estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é, nós conhecemos o nosso corpo como conhecemos, não é preciso, basta ir ao tarde e ver as cartas para ficarmos com uma ideia de como a coisa é. E outra coisa, temos uma pintura do género e deu-me uma pendurada lá em casa, na parede. Eu não teria aquilo. Claro, com certeza, mas cada um tem direito ao seu Vou gosto. escrever ao fim e ao cabo porque é que eu não podia ter com aquilo. Claro, cada um tem direito ao seu gosto. Eu, se tivesse uma pintura do Baker, eu também digo, é como se tivesse um quadro do Baker. Eu na semana passada fui à exposição da Cordoaria Nacional. Espetacular. Sim. Espetacular. Eu antes imaginava-me no. Como é que se chama? No Instituto de Medicina Legal. E o horror que seria estar. Imaginava-me como médico no Instituto de Medicina Legal e o horror que seria aquilo. E fui à exposição na Cordoaria Nacional e olhava para o ambiente que imperava e via miúdos. Há lá uma mesa em que está um cadáver e os miúdos assim junto ao cadáver com uma naturalidade. Eu fiquei pasmado, como se aquilo fosse A coisa mais natural. Para ser uma coisa natural. E é natural. Eu também, como me disseram que eu Não, não tem expressão nenhuma, gostei imenso de fazer. Eu não vi ainda, eu vi uma parecida no Porto. Eu por acaso estava a Eu vi uma no Porto.
também está afetado, não é? A priori, a pessoa fica assim. Não, mas Se eu for a moço, Eu estou em crer que deve ser a mesma. Sim. Porque ela também já esteve, a segunda vez está na Cordoaria. Sim, E sim. também passou pelo O Porto. professor não foi ver. Não foi ver ainda? Esta não tem mesmo no Porto. Eu mas é melhor a ter Mas é mesmo, eu acho que é mesmo. é muito. Acho que era o último. Porque é assim, logo na entrada da exposição temos a explicação de tudo aquilo feito pelo Leonardo da Vinci. E quando eu imagino que será em 1400 e tal, no tempo de Leonardo da Vinci, ele durante a noite agarrar nos corpos e pôr-se ali a esquartejar aquilo tudo, isso é que eu acho que devia ser horrível, não é? Porque ali, o que é que acontece? É um corpo humano, que realmente foi um corpo humano, mas que foi tratado e foi, realmente é o que nós estamos a ver, é um corpo humano, é verdade. Mas não tem. Só que eles trataram aquilo, meteram-lhe um líquido que desapareceu toda a parte humana e, portanto, aquilo ficou representado como uma coisa plástica. Uma massa E de depois plástico. Uma resina, uma resina, uma. Claro que é um velho problema do ser humano, e aliás antropologicamente até se podia. Eu interessei-me um bocado por aquilo que se chama normalmente a antropologia da morte, porque me dediquei para a minha tese de doutoramento aos monumentos megalíticos, que é suposto serem túmulos. E portanto, a certa altura esteve um bocado em moda até a arqueologia da morte, a antropologia da morte, havia um senhor francês, que era qualquer coisa de Tomás, não sei o quê, que escreveu em uns livros, tinha um que se chamava O Cadáver mesmo. Portanto, quer dizer, agora, o cadáver é uma coisa que assusta, não é? E em muitas culturas, o cadáver, propriamente dito, é repulsivo. Mas até se faz ou pratica um enterramento secundário, o enterramento primário é feito até, digamos, se supor que a carne, todos os músculos terão desaparecido e o corpo ficou limpo, reduzido ao esqueleto. E o esqueleto é a parte limpa do corpo que depois então é, eventualmente, em certos casos, alvo de sepultura secundária, como acontece nos nossos ossários, e cultuado, ou objeto de um culto, não é? Mas há muitas outras atitudes relativamente ao corpo e aos restos corporais. O corpo é o primeiro inscritor, é a primeira superfície e a primeira base de inscrição de signos, quer em vida, quer em morte. Não é? Nós vemos hoje os jovens com esta coisa dos tatus e dos piercings e toda esta parafernália. A variedade de cabelos também, interessa nisso, de pinturas, pessoas com o cabelo azul, pintado de azul ou de qualquer coisa. Enfim, as coisas mais velhas. Portanto, vemos isso, que é o corpo como inscritor de signos. Quer dizer, eu inscrevo no meu corpo qualquer coisa que me dá uma identidade. Isso corresponde a uma época da vida e da civilização e da cultura da nossa sociedade, em que há uma certa falta, nós sentimos falta de raízes identitárias. E os jovens sentem isso particularmente. Os jovens vivem muito isso. E não têm como? Nós isso tatuava. Essa era por outra razão. Ok, Claro, essa era por uma razão de estigmatizar o judeu. Essa questão que eu já disse, que os nazis faziam aos judeus, por exemplo, era uma forma de os marcar como uma espécie de subhumanidade, como nós podemos marcar o gado, coisa parecida. Os escravos também eram assim tratados, não é? Quer dizer, com um ferro, a arder, uma coisa terrível. Portanto, agora, o que eu queria dizer em favor do Bacon ou de qualquer modo é assim. Quando se vê obras do conjunto, retirar um quadro do conjunto é sempre um problema. E o Bacon tem sido dos autores que têm tido mais obras e mais estudos. Eu tenho uns 3 ou 4 livros do Bacon e dei muitos livros, mas do Bacon conservei. E tenho um livro de um filósofo extremamente conhecido francês, que há uns anos, mas é um homem excepcional, o Gilles Deleuze, que tem um livro, eu não sei se está traduzido em português, no Brasil está de certeza. É aliás um autor bastante célebre, conhecido em Portugal, dos filósofos, que é o Gilles Deleuze. O Gilles Deleuze tem um livro, o Bacon, não tem vindo cá. o Deleuze, embora agora já morreu há uns anos, mas ele pode dizer este livro, mas eu nunca ouvi. Ele não ouvi. Comprometo mesmo. Tem um livro chamado A Lógica das Sensações. De não dar certo. Perdão?
o problema de estar bem, mas com forte possibilidades não dá certo. Claro, Não é uma coisa que... nós não precisamos de todos gostar de todas as coisas. Não, é que depois Hoje eu não temos uma percebo. variedade tão grande, infinita. Não percebo de porque é obras que de uma arte. coisa daquelas pode valer tanto dinheiro. Isso agora aí também tem a ver com o sistema comercial. Porque a partir do momento em que se dá o desenvolvimento que eu dizia, nós temos que ver que a valorização da obra de arte é dada por 3 fatores. Uma é o valor do próprio autor, de facto, reconhecer que há autores que têm mais valor que outros, não é evidente. A outra é dada pelo sistema da crítica. Eu, se tiver um tipo no diário de notícias ou no público e tal, que me faça uma boa crítica de uma pintura que eu faça, é claro que eu vendo logo, subo logo, porque a gente sabe que os artistas também são explorados pelos galeristas. Os galeristas ficam com 60% ou não sei quanto, alguns eu não sei, não estou bem a dizer isso. E depois é realmente a questão dos museus. Se eu tiver um quadro no Museu X, eu fico canonizado. E, portanto, os meus quadros passam a valer muito mais caro. Portanto, quer dizer, há uma lógica comercial por trás desta questão da valorização da obra de arte. Sobre o Becker havia alguém que dizia que aquilo não era nem mais nem menos que o... Professora, obrigada. Os gays todos do mundo... Os gays todos do mundo dizer aquilo que era bom. Portanto, era o lobby dele. Eu sou fã. Era o lobby gay internacional a dizer aquilo que era bom. Alguns dos meus amigos são gays. Alguns. Eu não tenho nada contra os gays. Não tenho. Não sinto. Mas tem contra o lobby. Não sinto qualquer problema relativamente a isto Na é. verdade, quando eles se juntam para Até um tema impor alguma interessante. coisa, é um bocado perigoso. É um tema interessante isto da questão que é, de facto, ser-se ou não ser. É uma coisa interessante isso. Porque Podemos falar nós, também sobre Também faz parte já, isto é um tema